Olá pessoal, meu nome é Rogério Nascimento e eu estou começando o canal aqui sobre investimentos e eu resolvi começar falando sobre o que é um CDB, né? Provavelmente você já deve ter ouvido falar de CDB, então eu vou explicar aqui o que é um CDB, né? Sei lá, se você tem dinheiro na poupança e está querendo tirar de lá para colocar em investimento melhor, né? Esse é um dos exemplos, né? Então vamos lá. Eu vou falar aqui o que é um CDB, sobre o que é um CDB, o que é CDI, o que significa render 100% do CDI, como funciona o CDB, se é seguro. Vou falar do IOF, do Imposto de Renda, e também vou comentar sobre algumas vantagens e desvantagens. O que é o CDB? CDB é a sigla para Certificado de Depósito Bancário, que é um título de renda fixa emitido por bancos para captar dinheiro. Todos os dias, os bancos fazem empréstimo de curta duração entre si, com o objetivo de fechar o saldo do dia no azul. Essas transações são feitas a uma taxa chamada CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Então, só explicando essa parte aqui, o Banco Central ele determina que todos os dias os bancos fechem no azul, tá? E isso não acontece, né, todo dia, né? Então, quando isso não acontece, o que ocorre? O Banco X, né, que fechou o dia no vermelho, ele pede dinheiro emprestado para o Banco Y. E ele pede emprestado, né, e ele vai pagar uma taxa sobre esse empréstimo. Essa taxa é o CDI, tá? Explicando assim na prática e em forma resumida, né? Bom, o CDI, né? O que é o CDI? Certificado de Depósito Interbancário. O CDI, ou Certificado de Depósito Interbancário, é uma taxa que determina o rendimento anual de diversos tipos de investimento. Em resumo, o CDI é uma taxa que reflete o quanto os bancos estão ganhando de juros por emprestar dinheiro para outros bancos, né? Que foi o que eu expliquei no slide anterior. O que significa render 100% do CDI? Muitos investimentos oferecem remuneração atrelada a essa taxa. Normalmente ela é expressa como um percentual. Quando se afirma que um CDB oferece 100% do CDI, isso significa que o banco assegura ao investidor um retorno equivalente à taxa média dos empréstimos realizados entre os bancos, né? Ou seja, se você viu ali um CDB, né, que rende 100% do CDI, você está ganhando a mesma coisa que um banco ganha quando empresta dinheiro para outro banco, né? E também tem CDBs, né, que eu acho que são a maioria, que oferecem até mais do que 100% do CDI. 105%, 120% do CDI, 200% do CDI, né? Então eu vou dar aqui alguns exemplos. Eu vou usar esse exemplo de um CDI a 13,04% ao ano, se não me engano, ele estava valendo isso em dezembro do ano passado, então é um exemplo, tá? Vou usar 3 exemplos aqui. No exemplo 1, é um CDB que paga 90% do CDI, né? Então, assim, para você saber, né, por exemplo, se você investir R$10.000, né, num CDB que paga 90% do CDI, em um ano, quanto que você vai ter, né, para você fazer uma conta? Então, eu coloquei aqui 13,04 vezes 90% dá 11,74% ao ano. Então, R$10.000 em um ano, né, R$10.000 vezes 11,74% dá R$1.174, eu já coloquei direto aqui, né, somando com os 10.000, dá R$11.174, tá? Uma continha bem fácil de fazer, né? Então lá, o exemplo 2, o CDB que paga 120% do CDI. Então eu coloquei aqui 13,04 vezes 120% igual a 15,65%, né? Você vê que já melhorou um pouco. Então, com o exemplo, os mesmos R$10.000, né, em um ano, 10.000 vezes 15,65% dá, eu já coloquei direto, né, os 1.565, com os 10.000, você vai retirar o total de R$11.565. Coloquei o exemplo 3 aqui à direita, né, um CDB bem melhor, né, que paga 150% do CDI. Então aqui 13,04 vezes 150% dá 19,56%, né, em um ano. Então R$10.000 em um ano vão se tornar R$11.956, né? Você vê aí que tem uma diferença, né, entre o exemplo 1, né, que é 90% do CDI, e o exemplo 3, que é 150%.
E só detalhando aqui, né, esses rendimentos são brutos, tá? Antes do imposto de renda, só para deixar detalhado. Como funciona o CDB? É seguro, né? Você empresta seu dinheiro para o banco e em troca ele paga juros ao final do período combinado. É um investimento seguro, tá? Porque ele é garantido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, que é o mesmo órgão que garante as aplicações na poupança. Então, assim, se você está em dúvida se o CDB é mais seguro que a poupança ou menos seguro, ele é tão seguro quanto, tá? Com a diferença que ele rende mais. CDB é um título privado de renda fixa. Um título de renda fixa pode ser entendido da seguinte maneira. A instituição X ela emite títulos que representam pequenos empréstimos e investidores Y, como você, compram esses títulos com uma promessa de pagamento no futuro. Depois a instituição emissora usa o dinheiro para suas atividades e no vencimento do título devolve o valor emprestado somado a uma taxa combinada na compra. Bom, só voltando um pouquinho aqui, eu acho que uma forma de explicar, né, uma outra forma de explicar o CDB é como se fosse um empréstimo ao contrário, né? A gente está acostumado a ir no banco, pedir um empréstimo, né, e depois ficar pagando e tal, e o CDB é o contrário, né? É um empréstimo ao contrário, porque você empresta dinheiro para o banco e ele te paga juros depois, né? Interessante ver por esse lado, né? Bom, vou falar dos dois impostos aqui, que são o IOF e o Imposto de Renda, né? O IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, né? Ele ocorre se você deixar o dinheiro aplicado... desculpa. Se você deixar o dinheiro aplicado por mais de 30 dias, o seu investimento fica isento dessa taxa. O que acontece? O IOF, ele só é cobrado nos 30 primeiros dias do seu investimento. Você colocou lá o dinheiro no dia 2, então até o dia 1º do mês seguinte você vai pagar o IOF, né? Ele é regressivo, então assim, se você retirar no dia seguinte, você não vai ter quase nada de rendimento, né? Porém, se você deixar mais que 30 dias, você já fica isento do IOF, tá? A partir do 31º dia, você não paga mais o IOF. E tem também o imposto de renda, né? O imposto de renda ele é uma tabela regressiva. Então tá aqui, né, que se você, né, investiu no CDB e deixou nele até 180 dias, né, você paga 22,5% sobre o rendimento, tá? De 181 a 360 dias você paga 20%, de 361 a 720 dias você paga 17,5%, e a partir de 721 dias, 15% sobre o lucro, tá? Então, assim, é uma tabela regressiva, então você pode ver que o que compensa mais é você deixar ele a mais de 720 dias, né? A partir de 721 dias. E assim, mesmo que o CDB ele tenha imposto de renda, você pode ter certeza que ele rende mais que a poupança. Isso é fato, tá? Vou falar aqui sobre algumas vantagens e desvantagens, né, do CDB. Uma primeira vantagem, comparada à poupança, o CDB possui rentabilidade todos os dias, né? Já a poupança possui somente no seu aniversário. Então, usando aquele mesmo exemplo, se você aplicou dinheiro na poupança no dia 2, né, de janeiro, e você for retirar ele no dia 1º de fevereiro, você não tem rendimento nenhum. Você não vai pegar rendimento, né? Porque passaram-se 29 dias. Ele só rende a cada 30 dias, né? No aniversário, né? No mês mesário, que seria, na verdade. Já o CDB não, ele rende todo dia, né? Então, nesse mesmo exemplo, você conseguiria já ter um rendimento, né? Só deixando, né, ressaltado aquela questão do IOF, né? É interessante você deixar no mínimo 30 dias. Mas, por exemplo, a poupança, se você deixar ela, investiu e for retirar o dinheiro em 59 dias, você só vai pegar o rendimento referente a um mês, a 30 dias, porque não se completou os 60 dias, né? O segundo mês. Já no CDB, não, você vai pegar o rendimento referente a 59 dias. Né? Não sei se ficou claro essa parte, mas se você achou que não ficou claro, pode deixar aí no comentário se, sei lá, qual que é a parte que não está muito claro. E, bom, e também uma outra vantagem, né, é a proteção do FGC.
né, o fundo garantidor de crédito. Separei aqui também duas desvantagens, né, uma delas é a carência. Se um CDB tem prazo de carência de 3 anos, significa que seu dinheiro ele precisa ficar retido, né, no banco durante todo esse tempo. Então, assim, tem que deixar o dinheiro lá e você não consegue retirar. Você até consegue retirar, mas se retirar, vai retirar com prejuízo, tá? Só que, assim, tem opções também com menos carência de 2 anos, carência de 1 ano, 6 meses, e tem os CDBs também de liquidez diária, tá? É que os que pagam mais, né, tem mais tempo, você tem que deixar lá mais tempo, 2 anos, 3 anos. E é bom você ficar atento nisso, no caso de carência. Se de repente comprou um CDB lá, né, investiu no CDB e não prestou atenção que ele tem que ficar 3 anos o dinheiro lá, né? Então é bom sempre dar uma olhada. Uma outra desvantagem é o risco de crédito, né? CDBs de bancos pequenos possuem rentabilidade atrativa, porém tem mais risco de inadimplência, né? Então cuidado, né? Porque o que acontece, né? Você tem uma poupança lá, sei lá, do Itaú, né? O Itaú é um banco grande, né? Já tem nome, seguro, super seguro e tal. Aí se você pegar um CDB de um banco que é bem pequeno, e normalmente os bancos pequenos eles pagam uma taxa maior, né, pelo risco, e tem esse risco, né, de inadimplência, então tem que ficar ligado. O FGC, né, que eu mencionei antes, ele garante até R$250 mil por CPF e por instituição financeira, né, caso o banco quebre, né, e não pode ultrapassar 1 milhão por investidor a cada 4 anos. Né? Não sei se ficou claro essa parte do FGC, porque eu poderia até detalhar um pouco mais sobre o FGC, que o vídeo vai ficar muito longo, né? Então, se você quiser que eu fale sobre o FGC também, você pode deixar aí no comentário que eu posso fazer um outro vídeo sobre isso. Tá? Bom, é isso. Né? Não sei se ficou muito claro. Se faltou falar alguma coisa, você pode deixar aí no comentário, né? Esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo e, bom, pedir aí pra você curtir, né? Curtir o vídeo se você gostou, né? Compartilhar. E se inscreve no canal aí, né? Fazer outros vídeos aqui, tô pretendendo fazer outros vídeos sobre esse assunto, que é um assunto que eu gosto muito de investimentos. E é só isso aí. Valeu, um abraço.